Olá, meu nome é Isadora Cristina e hoje irei apresentar meu trabalho intitulado Triagem de Primes e Microsatélites, visando o estudo da variabilidade genética de genótipos de meloeiro resistentes a moscas minadoras. Quesitos introdutórios têm-se que a resistência de plantas a pragas e fitopatógenos é considerado o método ideal de controle, devido ao seu apelo sustentável pela diminuição a longo prazo do uso de inseticidas químicos. Nesse contexto, meu objeto de estudo é o meloeiro, que poderia ser resistente à sua praga-chave, que no caso é a mosca minadora, como gênero representante o gênero Liromyza, e dentro desse contexto de melhoramento, visando a resistência de plantas, há necessidade então de conhecer a variabilidade genética de genótipos de melão naturalmente resistentes, porque isso iria orientar cruzamentos futuros para atender a essas características de superior de resistência. Então, o objetivo do meu trabalho é selecionar marcadores microsatélites, que é uma classe de marcadores moleculares que acessam a nível de DNA a variabilidade genética, que no caso que nesse estudo deveriam ser polimórficos, em linhagens de meloeiro resistentes a moscas minadoras. Para isso foi estabelecida a seguinte metodologia, onde inicialmente sementes fornecidas pelo Grupo de Melhoramento da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, foram semeados, então, 16 genótipos considerados resistentes e 2 suscetíveis, totalizando, então, 18, que foram semeados em vasos de 1 litro, para que ocorresse, então, a obtenção de folhas verdadeiras que foram extraídas pelo método, o DNA extraído pelo método CTAB. Essas amostras elas foram quantificadas em gel de agarose a 1% e selecionado 3 amostras consideradas contrastantes, ou seja, resistente e suscetível, para que ocorresse então a triagem por PCR-SSR, sendo utilizados então 78 primes microsatélites específicos de melão para compor então um mix de reação aqui observado. Os amplificados gerados nessa etapa foram então revelados por gel de agarose a 3%, corado com bromedietídeo, e as amostras foram registradas, no caso as imagens foram registradas em fotodocumentador acoplado à luz UV. Como o resultado inicial que eu trago é um gel de agarose a 1%, que seria o gel de quantificação, que mostra o sucesso de extração de DNA pela observação de bandas de DNA genômico pelo método CTAB no meloeiro, que é um resultado compatível já com o observado por Campos e colaboradores em 2023. Outra questão observada nessa imagem é quais seriam as amostras selecionadas para a triagem, que no caso seria a L9, que é uma linhagem considerada resistente à mosca minadora, a L16, que é um híbrido comercial resistente, e a L17, que é uma linhagem considerada suscetível a moscas minadoras. Então, elas foram utilizadas a partir para a triagem com 78 primes, e é possível observar, inclusive, na figura 2, o que seria um resultado obtido nessa análise. No caso, um gel de agarose a 3%, que é possível observar a cada 3 poços as linhagens, respectivamente, L9, L16 e L15, e L17, perdão, onde elas foram aplicadas com diferentes primes aqui listados, e é possível observar nessa imagem o que seria o padrão de polimorfismo utilizado para a seleção desses primes, que no caso seria ocupar posições, no caso das bandas diferentes, pelo seu tamanho específico. Nesse caso, as duas linhagens resistentes, no caso a linhagem e o híbrido resistentes, os genótipos resistentes, eram diferentes, nesse caso, do genótipo considerado suscetível, sendo então esse prime é considerado selecionado, que seria o CMMS31. Aqueles que não foram passíveis de amplificação, eles foram repetidos, e caso identificassem polimorfismo, eles também foram selecionados. No caso, a partir dos 78, é possível observar aqui na tabela 1 que 23 foram passíveis de seleção, foram polimórficos. Nesse caso, dependendo diretamente das condições de PCR-SSR estabelecidas, com a própria temperatura de anelamento e a própria característica genotípica do DNA estudado, dos DNAs estudados nesse estudo. Então, como conclusão desse trabalho, é que esses marcadores selecionados, ou seja, esses 23, eles são úteis para estudo de variabilidade genética de linhagens de melão resistentes, com maior número de genótipos passíveis de avaliação, ou seja, que um número superior aos 3 utilizados nesse estudo para a triagem. Então, aproveito para trazer algumas referências utilizadas nesse estudo e agradecer ao Congresso pela oportunidade de apresentação. Muito obrigada!